Bom, meus amigos, bem-vindos ao Pipocando. Hoje tá muito legal, toca aí, Rolandinho. Tamo junto. E ó, se você já tá pirando nessa pandemia e acha que tá precisando de ajuda, Imagina, eu? talvez você esteja. Eu pirando. Bruni Bock pirando em pandemia. Imagine! Eu não aguento. A gente quer fazer essa lista leve, descontraída pra falar sobre esse assunto que é tão sério, que é saúde mental, e a gente vai falar aqui dos personagens que precisam de terapia. Aí, tô no meu lugar de fala. Exatamente. Diferente do que muita gente pensa, galera, o atendimento psicológico sempre foi uma coisa importante pra qualquer pessoa. Exatamente, inclusive pros próprios profissionais, como a gente pode ver na série Sessão de Terapia do Globoplay. Bom, o Selton Melanie protagoniza e dirige os episódios com puro talento, galera, que ele tem, mas também sobra espaço para outras pessoas brilharem. Pois é, o Rodrigo Santoro e a Morena Baccarin deram uma pausa lá na gringa para reforçar essa produção maravilhosa. A cada episódio a gente acompanha um paciente com seus próprios problemas, tendo casos de todo tipo. É muito legal, fica até difícil não se identificar com algum caso, né? Com certeza, principalmente na nova temporada que toca no assunto delicado da pandemia e os efeitos que vão além do vírus, como todo mundo sabe, né? Mano, meu terapeuta deve estar louco na pandemia. É muita demanda. E a pandemia potencializou tudo isso. E tá tudo bem falar que foi difícil. Bom, é realmente uma série pra todo mundo e você pode se emocionar com sessão de terapia no Globoplay, eu recomendo. O link está aqui na descrição para você saber mais e assinar. Is a man who is going to great lengths to better himself. Os personagens desequilibrados, galera, de The Big Bang Theory, são parte do sucesso da série, então não tinha como eles ficarem fora, né? É um mais maluco que o outro. Quem que vai entrar aqui? Spoiler alert! Spoiler alert! Bom, basicamente toda aquela galera tem algum tipo de conflito interno, a começar pelo Sheldon, que é super sistemático, inflexível. Cara, mano, sabe como é que é, né? É verdade. Sheldando. Penny. Sheldon. Bom, outro nerd do grupo que tinha sérios problemas era o Raj, por não conseguir conversar com nenhuma mulher, a não ser que tivesse bêbado. Mas esse é o problema de muita gente, né? Pra piorar, ele vivia idealizando relacionamentos, sempre se imaginando, né, como um sultão, o que era pra lá de tóxico naquele meio social, né? Why do you have to make everything weird? Sorry. E galera, não tem nem como sentir pena do Raj, que menosprezava as minas por causa do seu peso ou pela aparência, e ele acabou aí se metendo em enrascadas super problemáticas. Inclusive, ele chegou a vasculhar o guarda-roupa e a gaveta de uma das suas prometidas e até mentiu sobre a profissão de outra crush por ter vergonha. Oh yeah, the astronomer. Raj told us about you. Ou seja, galera, uma terapia faria muito bem pra ele, tanto que deixaria o cara mais pé no chão, respeitar o sexo oposto talvez, né, ele ia se encontrar e perder a insegurança em apostar num novo amor. Talvez esse machismo dele seja um reflexo da insegurança dele. Exatamente, olha só. Estamos com Freud aqui, gente. O que é isso? Great idea. I'm gonna get him to sign a Batman as well. Which rules out scleroderma? When did you two come up with this? O Dr. House é um dos personagens mais queridos das séries, exatamente pelo jeitão anti-herói canastrão dele, que vive soltando umas frases típicas de post lacração do Facebook. Mas essa personalidade forte, ela é bem problemática, o cara mal liga pros pacientes e só tá interessado num novo caso impossível pra resolver. Isso também afeta os amigos e também os relacionamentos dele, sendo que o House nunca conseguiu manter algo saudável, nem mesmo com o amor da vida dele, a Lisa Cuddy. Yes. Are you trying to make me angry? Yes. E como se perder seus médicos não fosse o suficiente, ele chega a afastar a própria Cuddy, enfiando o carro na sala de estar da mulher, colocando a vida de geral em risco. Nossa, essa cena é insana. Realmente ele foi aí ao limite. Eu acho que aí já é uma questão, uma indicação médica mesmo, de não só pra uma terapia. E ele é um médico, né? Ele deveria saber disso. Eu acho que é por isso então que ele não procura. Maybe. Pra piorar, ainda tem o vício em remédio, que chega aí a dar umas alucinações no médico, a ponto dele achar que ele tinha chegado aos finalmente com a chefe do hospital, sendo que isso não tinha acontecido. Bom, com tantos problemas, não é à toa que a galera tá sempre tentando fazer ele rir na terapia, mas pra completar, o cara é orgulhoso e nunca cumpre o combinado. Que é um outro problema de quem não vai na terapia. Às vezes a pessoa tem orgulho demais pra admitir, né, que tá precisando de ajuda. Não é fácil ir na terapia, tem dia que é difícil, cara. Você fica com raiva, não quer ir na terapia. I did everything right. She died anyway. Detalhe que o House foi inspirado no Sherlock Holmes, e já basta a série da BBC pra comprovar, né, que esse detetive também precisava com urgência de um tratamento psicológico, porque ele tem sérios problemas, né? Eu li os livros e o cara era totalmente, né, desequilibrado, digamos assim. With your number. That's my secret, Cat.
I'm always angry. O Hulk é um dos heróis mais poderosos da equipe original dos Vingadores e, como a gente bem sabe, toda aquela força vem de uma raiva reprimida do Bruce Banner. Ou seja, se ele for na terapia, talvez ele pare de virar o Hulk. É por isso que ele não vai na terapia. Pronto, terminou a lista. Aê, matou a charada. Matei. Você é muito esperto. You smart. You very smart. O sentimento é até compreensível, mas o cientista se daria muito bem com uma ida no terapeuta, tanto pra controlar melhor, né, o grandão lá, verdão, mas também com outras questões dele. Bom, pra começar, o próprio Bruce já admitiu ter tentado suicídio uma vez, mas falhado graças ao Hulk, que apareceu na hora do perigo. Peraí, ele precisa de uma terapia ou ele é o terapeuta às vezes? É, ele ajuda os outros. Ou seja, os problemas do verdão são maiores do que simplesmente sentir raiva a todo tempo, e pra deixar tudo ainda mais confuso, o Banner não se sente digno de amar alguém, tadinho. I can't have this. Kids. Bom, isso porque ele tem medo de machucar as pessoas, como deixa claro pra Nath, e prefere simplesmente fugir dos relacionamentos, em vez de lidar com esse descontrole. Bom, a crise de identidade parece ser resolvida quando ele para de entender, né, o monstrão como uma doença, e aí ele vira o Professor Hulk, deixando os dois lados em harmonia. Olha, eu falei, acaba o Hulk se ele for em terapia. Mas você sabe que muitas dessas histórias são, digamos assim, são arquétipos humanos, né? Então na ficção você consegue encontrar alguns desses dramas, desses comportamentos desequilibrados que a gente tem na vida, entendeu? Então dá pra aprender com a cultura pop também. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Mas isso não significa o fim dos problemas, pois o cara também parece reprimir os traumas com o Thanos, que na verdade afetou o psicológico de todos os outros sobreviventes, né? Foi um trauma, né? E vamos combinar, os vilões geralmente são tudo crazy das ideias mesmo, e seria até chover no molhado a gente falar deles aqui numa lista dessa, mas os super-heróis não ficam muito atrás com o Homem de Ferro ou o Batman, por exemplo. É o que eu falei, mas é verdade. Seria impossível fazer uma lista de vilões que precisam de terapia. Porque, todos. Todos precisam. Porque você não deveria descontar nos outros as suas crises, né? verdade. Normalmente o problema tá mais na gente. Mas aí você acha que as pessoas, elas nascem todas boas e elas vão ficando más e a terapia reverte? É o Rousseau, né, que falava, né? O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Que bonito. Dear God, it's beautiful. There wasn't any CCTV until after I suggested it might be a woman. Did you just say you interviewed the witness? Bom, Killing Eve é outra série que conquistou o público com personagens bem desequilibrados, mas a gente não tá falando aí só da Villanelle, né? Além da assassina, todos os outros personagens têm caráter duvidoso, a começar ali pela Caroline, que é manipuladora e vive usando as pessoas pro seu ganho pessoal. Manipulando as pessoas, né? And I can take it away. E não tem como deixar de lado a própria protagonista, que tá sempre se metendo em confusão, obcecada pelo trabalho e pela Villanelle. E a Eve, inclusive, também é meio psicopata, porque continua a perseguir a serial killer, mesmo depois de ser demitida, e sabendo do perigo que a loirinha é pra família. I'm gonna kill you. No, you're not. I am. You're not. I am. You like me too much. Bom, isso sem contar as dificuldades que ela tem em se abrir pro parceiro, sempre escondendo os sentimentos e muitas vezes mentindo quando se trata de trabalho. E isso tá longe de ser novidade, já que na terceira temporada a Villanelle deixa claro que o monstro dentro dela alimentava a criatura que vivia na Eve. I think my monster encourages your monster. Right? Ou seja, o louco que habita em mim saúda o louco que habita em você. Sendo assim, fica claro que a gente poderia se dar muito bem na terapia, né, pra superar esses traumas causados pela vilã e deixar de lado essa obsessão platônica. You like me so much. Breast cancer in the men in my family. Could check your prostate. I think I'm okay. Ó, falar que eles têm um parafuso a menos é até pouco pros personagens de Clube da Luta. Esse filme é cheio de críticas ao impacto do consumismo na sociedade e outras coisas também, é um filme bem profundo. O próprio protagonista tem sérios problemas a ponto de desenvolver uma segunda personalidade pra poder enfrentar o mundo em que vive. Não vou falar, porque eu não quero dar spoiler, se você não assistiu o Clube da Luta, assista. Depois conversa comigo. First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Aliás, a personalidade também precisa de terapia, né? Sendo que um cara violento, com uma visão deturpada do anarquismo, né? Só quer prejudicar os outros, inclusive, eu acho que poderia se beneficiar ali de uma boa conversa. It's okay. Bom, e se dar um tiro na própria cabeça não fosse aviso suficiente pra ficar longe do maluco, a Marla é outra que precisa urgente de um bom terapeuta. Afinal, cara, ela continua com o Tyler, ela insiste em ficar com esse maluco. Exatamente. You love me, you hate me. E mesmo assim a Marla continua caidinha pelo cara, apesar de rolar uma briga aqui e ali, né? E não conseguir sair daquela situação. E se a nova geração ensinou alguma coisa, é que mulheres devem fugir de relacionamentos tóxicos e se valorizar. E uma ajudinha do terapeuta, às vezes é muito legal nesse processo. Pelo menos pra mim, ajuda muito no meu relacionamento, cara, com o terapeuta. Smeagol wants to see you. And we will.
Gente, Senhor dos Anéis tá cheio de gente com personalidade complicada. E não é à toa, né? Porque se você for pensar, literalmente existem forças malignas agindo contra essa galera. Bom, mas quando o assunto é maluco, galera, não tem como esquecer do Sméagol, que ficou tão obcecado pelo poder do anel a ponto de desenvolver uma nova personalidade, o Gollum. Quantos Gollum tem aí, né? Obcecado Exatamente. com alguma coisa, obcecado com poder, obcecado com dinheiro. Faria Lima, meus irmãos, berrindo, eu tô brincando. São Paulo inteiro são Gollums trabalhando. Os workaholic. Aliás, se tivesse parado na personalidade tava top, mas esse cara surtou tanto que ele virou uma criatura sinistra, sem humanidade nenhuma. Bom, eu não sei se tem psicólogo na Terra-média, eu acho que não, mas a galera sem dúvida ia fazer um bom uso de um se rolasse, já que toda essa treta é causada pela incapacidade de lidar com o poder. O que eles faziam na época? Piravam. O próprio Sauron, galera, é outro lunático que aparentemente nunca teve ninguém pra dizer pra ele que não se pode ter tudo na vida, um familiar pra dar um toque e trazer ele pra realidade. E ele realmente poderia se beneficiar ali de uma consulta. Além do mais, apesar do mundo ser complicado muitas vezes, o cara precisava entender que existem diferentes pontos de vista e não dá pra ter sua vontade como soberana. O que você falou é verdade. Às vezes o pai ou a mãe acaba sendo um psicólogo quando você é criança. É o primeiro guia moral que você tem ali, né, pra te dizer o que é certo e errado. Às vezes é importante. Ele tem toda a razão. Como resultado, o cara criou um problemão em busca de controle, corrompendo outras raças e criando tretas no relacionamento da galera que já não podia confiar em ninguém. Ainda bem que tem o rei Denethor, que além de ser negacionista em relação aos orcs, decide se queimar vivo depois de achar que perdeu os 2 filhos. Meu Deus. Set a fire in our flesh. O pior é que ele nem ligava muito pra Faramir e vivia negligenciando o menino, mas ainda assim ele decide se sacrificar e quase leva o filho junto, ou seja, o cara era desequilibrado total. Maluco. Cara, essa lista aqui é infinita. Pessoas que precisam de uma terapia no cinema, em Hollywood. Atores. A gente nem falou das pessoas que criam os personagens que precisam de terapia. Não, ó, assim, todo mundo precisa de uma terapia. Quem puder fazer, faça, né? Porque, pô, é legal, é super bacana. Mas na verdade isso aqui é pra gente indicar que todo mundo merece fazer terapia. É legal, se você tem a oportunidade, faça. E inclusive a série Sessão de Terapia que a gente indicou aqui no começo é um bom exemplo disso. Então assista a série pra você entender mais desse mundo. E acabou com esse tabu, tá? Porque todo mundo pode fazer terapia, saúde mental. Todo mundo tem que cuidar. Você gosta do Senhor dos Anéis? É tipo Terra-média, é terapia. Te amo. Solta o conteúdo e vem pro YouTube. Now the world don't